Aleluia, boa noite, graça e paz, graça e paz, graça e paz a todos, graça e paz, graça e paz, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Temos uma noite na presença do Eterno, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, por favor. Deus te abençoe, você que nos assiste também online aí. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus toque você onde você está, em nome de Jesus. E a todos nós que chegamos aqui, vamos ler juntos Salmo 119, a partir do versículo 105, é isso aí mesmo, Jean, por favor. Isso, Salmo 119, vamos ler juntos, vamos lá? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fiz um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constante, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. E a gente termina com, vamos ler junto, vamos lá? Inclino meu coração para sempre, cumprirei teus decretos até o fim. Amém? Feche teus olhos aí no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, aí no teu lugar. O versículo 18 do Salmo 119 diz assim: desvenda-me os olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. A oração do salmista no versículo 18 do Salmo 119, que seja a nossa oração. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra, da tua lei. Ó Deus, dá-nos uma noite na tua presença. Dá-nos um tempo juntos aqui em gratidão ao Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo e nós queremos mesmo, como lemos, inclinar o nosso coração na direção da tua palavra, inclinar o nosso coração na direção da tua voz, inclinar o nosso coração na tua direção, Deus, porque o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Que possamos acomodar o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos, exatamente nesta pauta. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se tem alguém perto de você, dá uma boa noite para quem está perto de você aí. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, povo. Aleluia. Bem, o cântico fala sobre vem. Então é um convite à adoração. Vem, porque esta é a hora da adoração. Então é um convite a você, a mim, a todos nós irmos na direção do Pai, corrermos na direção de Deus. Então cante. Essa é a hora da adoração. Vem dar alegria em teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai.
uma vez, vem, cante. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. é isso, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aleluia. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Adore. Lá no início, vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Bom é cantar louvores ao Senhor e cantar essa verdade, né? Haverá um dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que ignoraram, aqueles que tiveram fé crendo nisto, ou aqueles que ignoraram, não tem jeito. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos lá, vamos cantar uma outra canção que tem como título Aqui Vou Eu. É bem mais ritmada. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. É isso, já deixei meu passado pra trás, cante. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim.
Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. É isso. Sem merecer, o seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim. Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, eu resisto à forma do mundo. Vem de tudo pra andar contigo, não me vejo em outro caminho. Hoje eu tenho o mais precioso, eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu, Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. É isso. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, faça o que tem que fazer e o que está fazendo para a glória de Deus. Amém? Não há outro. Não há outro. Não há outro Deus como o Senhor é. Não há outro Deus como o Senhor é. Não há mesmo. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno. Teu nome é eterno, está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Aleluia. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos.
majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Toda glória, toda honra, toda adoração. Sentem, queridos. Ismael, vem para cá, por favor. Deus te abençoe mais uma vez, meu mano. Obrigado, querido. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, reunido com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor, porque verdadeiramente somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu, como representante da rede de homens desta igreja, antes da gente entrar no momento propriamente de oração, queria convidar aqui todos os homens, tá? A partir de 16 anos de idade, sem limite, a estar com a gente no culto que vai acontecer amanhã, próprio da rede de homens, e vai ser no Salão Térreo, a partir das 19 horas até as 21. Venha, se puder, traga um amigo, seja abençoado, e Deus tem coisa muito boa para nós amanhã, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra que está no livro do profeta Jonas, capítulo 2, que diz assim: dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogastes-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente a salvação, vem do Senhor. Cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Conhecemos a história de Jonas, aquele profeta que recebeu uma ordem do Senhor, no capítulo 1, e Jonas fugiu da presença, como se pudéssemos fugir da presença de Deus. Mas simplesmente ele, de um ato rebelde, ele não foi para Nínive, conforme Deus tinha determinado. Ele preferiu seguir o seu próprio destino e foi para Tarsis. E então no capítulo 2, ele sofre essa experiência e vai parar no ventre de um grande peixe. E lá passou 3 dias e 3 noites.
E lá ele sentiu que estava sozinho, necessitou realmente fazer uma oração ao Senhor, e Deus o ouviu de onde ele estava. O que eu quero dizer, irmãos, chamar a atenção a essa história tão verídica, e cada um de nós temos momentos nesta vida que podemos nos sentir como Jonas, num ventre de um grande peixe. Não sei que situação você já vivenciou, e que você olhava ao seu redor, não encontrava ninguém, mas você tinha certeza, você e a sua consciência, porque estava vivendo aquela situação, mas você tem a certeza de que Deus está contigo naquele lugar. Jonas teve a oportunidade de arrepender-se e fazer aquilo que Deus tinha lhe determinado desde o capítulo 1. Jonas arrependeu-se depois dessa experiência, e a cidade de Nínive era grande, porém eram necessários 3 dias para percorrê-la. Ao que Jonas fez em 1 dia apenas. Jonas pregou aquela cidade, a palavra do Senhor, em 1 dia, e todo aquele povo, rei e seus maiorais, se renderam ao Senhor e fizeram um jejum, não só de pessoas, mas todos os animais, jejum de alimento e jejum de água. Então, se precisamos nos consertar diante do Senhor, situações que às vezes a gente se envolveu em forma rebelde, o Senhor ainda dá a oportunidade para mim e para você, tá? Se você já sentiu em situação semelhante àquela que Jonas vivenciou naquela experiência, creia, você e a sua consciência, e Deus sabe muito bem daquilo que você já viveu ou que está vivendo, e que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor, tendo a certeza que Deus está no céu, no seu trono, porém Ele está conosco, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, que diz que estaria conosco todos os dias. No momento de celebração, no momento de dor, Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Baixe sua cabeça, ore por você mesmo. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa. Quero apresentar a Deus a vida dos meus irmãos, que deixou a sua casa, deixou o seu trabalho para estar neste local, clamando pelo Senhor. Tenho certeza que o Senhor está com os ouvidos inclinados à nossa oração, e certamente fará o que lhe apraz, mas o desejo do coração do Senhor é abençoar este povo. Não sei o que estão atravessando, qual a dificuldade, mas o Senhor o sabe, e que o Senhor no tempo certo trará a resposta, o Senhor trará o alívio, o Senhor trará tudo aquilo que o teu povo necessita, seja saúde física, saúde emocional. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, tendo a certeza de que o Senhor é o único que pode nos socorrer em momentos de tanta dificuldade. Visita o teu povo, a tua igreja. Senhor, esta é a oração que fazemos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Um novo dia, cante. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não há lei?
segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia, novo dia, novo dia recebi, 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 recebi. Paz e bênção, irmãos, boa noite. Eu quero convidar você a se colocar em pé para orar, se você tem algum motivo de gratidão no seu coração, porque esse cântico, ele é um dos elementos que nos inspira a dizer para o Senhor, o meu coração, coração grato. Então, se você está completando mais um ano de vida, se Deus deu a você um livramento, protegeu, guardou você, se o Senhor até aqui tem ajudado você numa consulta médica, num problema que você não via solução para resolver e Ele abençoou você com o caminho, com a solução, tá bom? Com a visão necessária para você seguir, agradeça a Ele. Eu convido você para orar agora e colocar o seu coração grato diante de Deus. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, participando da transmissão desse culto, e Deus abençoe a sua vida e que a cada dia você tenha condições de colocar o seu coração diante de Deus em sinal de gratidão a quem Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós, feito por você e por mim. Pai, muito obrigado de todo o coração. Recebe essa nossa oração, porque nós reconhecemos que
E se o Senhor não for Deus na nossa vida, o Deus da nossa vida, se o Senhor não caminhar conosco, e se o Senhor não nos abençoar, nós viveremos uma vida aquém daquela que o Senhor pode nos dar, nos conferir no nosso dia a dia, Pai. Então louvado seja o Teu nome, porque durante todo esse dia, semana, o mês, o Senhor tem debruçado a sua face sobre nós e num gesto de amor tem nos abençoado e permitido que vivamos segundo a vontade do Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Obrigado pela cura, pelo conforto, pela paz, pela proteção, pelo livramento do mal. Obrigado, Senhor, porque podemos viver em paz. Obrigado porque o Senhor tem livrado a nossa vida do homem mau, impedido que ele nos alcance para destruir a nossa vida, Pai. Obrigado pela caminhada, obrigado pela experiência até esse momento e por tudo que o Senhor permitiu que conquistássemos como filhos e filhas do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente no seu lugar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 42. Eu vou ler o versículo 5, tá bom? E se você aí com a Bíblia aberta for lendo, considerando o Salmo 42, você vai perceber que eu lendo o versículo 15, a mesma oração, o salmista, o mesmo pedido, a mesma orientação que ele dá para o seu coração, acontece no versículo 11 também. Eu acredito que o Salmo 42, ele é irmão do Salmo 43. Ele caminha junto com o Salmo 43. Porque se você for também verificar no Salmo 43, no versículo 5 do 43 é a mesma oração. É a mesma fala que é produzida pelo salmista, tá bom? Que está passando um momento dificílimo na vida dele, dificílimo. Inclusive ele está impedido de ir à casa do Senhor para adorar a Deus como ele sentia prazer em fazer. Ele está impedido. E aí no Salmo 42, versículo 5, e aí você pode ler o 11 e o 5 do 43, você vai encontrar o salmista fazendo a seguinte pergunta para a sua própria alma: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? E aí a gente encontra aqui, chegando no 6, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Eu recomendo, considerando esse salmo, que se você não faz ou não aprendeu, faça o exercício de conversar com o seu próprio coração, de olhar para a sua alma e fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, e fazer algumas afirmações a você mesmo e ao seu coração. E eu sugiro isso porque quando nós conversamos conosco mesmos, nós crescemos, nós avançamos no que diz respeito a tomar consciência da nossa vida, da nossa existência, da nossa história e da nossa missão. Mesmo que, e aí eu recomendo muito mais ainda, que você faça isso, mesmo que você esteja atravessando um momento dificílimo na sua vida, como o salmista estava, a melhor coisa que você faz, lógico, né, depois da conversa com Deus, é você ter uma conversa com você mesmo. Mas preste atenção que o salmista une as duas coisas. Ele está conversando com o coração dele, com a alma dele, mas está conversando com Deus também. Só que há dois momentos, dois tempos diferentes nessa conversa. Ele conversa com a alma dele, e aí ele conversa com Deus, conversando com a alma dele, dizendo que a esperança dele está em Deus. Mas vejam, o ponto central do Salmo 42 e do 43 é quando ele diz que a esperança dele está em Deus. Essa
é a estrada, esse é o caminho que ele trilha para encontrar consolo, paz e direção para o coração dele, quando ele faz isso. Então, o salmista, ele conversando, como eu recomendo que você faça com o seu próprio coração, ele primeiro decide sempre ter uma boa conversa com a alma dele. Para quê? Essa é a decisão que ele toma. Então, conversando com a alma dele, ele consegue identificar o que está acontecendo. Isso é importantíssimo que você entenda. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento do peso, carregando o peso, no momento do desânimo profundo, quando a alma está gritando por causa do sofrimento e o coração está doendo, é importantíssimo que nessa conversa você consiga identificar o que você está sentindo. Você percebe que o salmista está dizendo assim: por que, minha alma, você está perturbada? Em algumas versões, o texto está assim: por que você está tão triste? Por que você está tão triste? Então, ele entende o que ele está sentindo, ele toma consciência do que ele está sentindo, e além de fazer isso, ele nomeia o que ele está sentindo. Ele diz: a minha alma está triste. A minha alma está perturbada, a minha alma está com um desânimo profundo, eu estou carregando um peso terrível sobre os meus ombros. Por isso até que em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus, reconhecendo a nossa humanidade, compreendendo que nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, chegar a esse nível de tristeza, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês que estão com desânimo profundo, carregando um peso nos ombros, vocês que estão envolvidos, mergulhados na tristeza, venham a mim, porque eu garanto que eu vou aliviar vocês. Ou seja, Jesus está dizendo: coloquem a esperança de vocês em mim, porque eu tenho amor e poder suficiente para garantir que vocês tenham alívio, descanso no coração de vocês. Então é importantíssimo que nessa conversa com a sua alma, com o seu coração, como o salmista faz, você identifique o sentimento e nomeie o sentimento. Não tenha medo, não tenha pudor nessa conversa, e até com Deus e com pessoas que você confia, você dizer: eu estou triste. Nós temos uma dificuldade tremenda disso. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista, e a pessoa que estava sendo entrevistada, alguém perguntou para ela assim: você acha que a solidão no Brasil é uma solidão diferente de outros países? Ele disse: é. E por que é diferente? Porque ele disse assim: porque o brasileiro é um povo muito simpático, muito alegre, muito feliz. E o brasileiro é esse povo receptivo, que abraça, que sorri, que faz festa. Mas para mim, isso aí é a opinião dele, essa é uma solidão disfarçada, dissimulada. Porque me parece que meio que é uma cultura no Brasil você não poder expressar, mostrar que você está triste, que você está se sentindo sozinho. Então ele diz: se você como brasileiro chegar num lugar e o seu semblante denunciar que você está triste ou que você está se sentindo sozinho, você é julgado e criticado pelas pessoas, porque esse não é o espírito do brasileiro. Como se a cultura, embora eu entenda o peso da cultura, como se a cultura fosse quem determinasse se eu posso dizer se eu estou triste ou não. Então nós passamos pelos lugares, vivemos nos lugares, e eu não digo isso de todo mundo, mas talvez uma grande maioria das pessoas que nós vemos dentro da nossa cultura tem extrema dificuldade, se alguém perguntar como é que você está hoje, dizer assim: eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, essa semana eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou carregando um peso tremendo. Em que isso diminuiria você como ser humano? Se isso é ser humano.
Qual o problema de você seguir o conselho do salmista, o exemplo dele, e dizer assim: a minha alma está perturbada? Isso não torna você nem melhor nem pior do que ninguém. Só mostra que você é ser humano e que de vez em quando, por força das situações difíceis, das circunstâncias, você atravessa momentos difíceis, complicados, conturbados, como se estivesse numa gangorra emocional. Então nós precisamos ter a sinceridade, se não queremos passar isso para os outros, pelo menos ser honesto conosco mesmo, para dizer assim: eu não estou bem, eu estou triste, eu estou carregando peso. Deus, pelo menos, se algum ser humano for julgar você, eu garanto para você que o Deus que diz eu aliviarei você não é o Deus que critica nem o Deus que julga. É o Deus que acolhe, que cuida, que ama e que coloca consolo e paz no seu coração. Então é nesse sentido que o salmista está reconhecendo que precisa conversar com a alma dele, ele identifica o sentimento e ele nomeia o sentimento: a minha alma está angustiada. É assim que eu estou vivendo, é desse jeito que eu estou caminhando. E aí eu preciso dizer algo também, outra coisa bastante importante para você, é que Deus tem prazer em trabalhar num coração que se abre diante dele para dizer: a minha alma está perturbada. É aí que Deus trabalha. Porque quando Jesus disse: vinde a mim, e nós vamos a Ele, a Deus, com essa sinceridade de coração, com o coração aberto para dizer: a minha alma está triste, Deus se levanta, se ergue, Deus vem para o encontro conosco, para trabalhar o nosso coração e esse momento que nós estamos atravessando, que é difícil demais. Então tenha certeza absoluta que todas as vezes que você vai a Deus em busca de consolo, de paz, de alento, o Senhor vem para trabalhar no seu coração, fortalecer o seu coração e trazer alívio para você, abençoando a sua vida, para tirar você que coloca nele a sua esperança desse estado que cai sobre você e faz com que você viva como se você estivesse, e está mesmo algumas vezes, arrastando esse peso. Muito bem. E aí o salmista, depois de perguntar à alma dele, por que você está tão triste, por que você está tão abatida, perturbada, ele, como eu disse, vai para o ponto central do texto, e ele vai dizer: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Esperança significa o seguinte: eu estou atravessando um momento dificílimo, mas em Deus eu acredito que o futuro será bom. Eu estou atravessando uma situação complicadíssima, mas confiando em Deus, eu creio que o futuro será melhor. E exatamente por quê? Porque se ele convida para essa relação e ele oferece alívio, o amanhã é promissor, o futuro é bom. Por isso a Bíblia vai dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o salmista está deixando claro que esse estado de alma, ele é temporário, ele vai passar. Ele se extingue quando eu coloco a minha esperança em Deus, crendo que Deus agirá na minha vida para me tirar daquele estado e me levar para um tempo de alegria, de paz, de consolo, de celebração na presença dEle. Mas é claro que aí nós precisamos entender que esperança não é cruzar os braços e ficar esperando, parado. Falar com Deus e cruzar os braços, não. Esperança não é isso. Eu creio que o futuro pode ser melhor, com a minha esperança depositada em Deus, ele será um amanhã equilibrado, bom, saudável, feliz, mas eu estou agindo. Eu estou me movendo. De que forma? Primeiro, eu estou confiando em Deus.
Eu coloco a minha esperança em Deus, mas eu confio nele, na fidelidade dele, no caráter dele, no amor dele. Mesmo com o meu coração pesado, eu estou dizendo para o Senhor, mesmo nessa circunstância, eu confio no Senhor, que o Senhor há de me guardar, de me erguer, de me fortalecer, de trazer alegria no meu coração, porque o Senhor é um Deus fiel, e eu tenho conhecido o Senhor nessa relação, às vezes complicada para mim, de altos e baixos, mas eu confio no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu lugar seguro, o Senhor é aquele Deus que eu posso abrir o meu coração para ser acolhido, recebido pelo amor, pela graça do Senhor. Eu confio no Senhor, e o Senhor não vai falhar comigo por conta desse caráter fiel e perfeito que o Senhor tem. Eu confio no Senhor. Esperar em Deus, ter esperança em Deus, é sinônimo de confiar nele. Mas colocar a esperança em Deus não é só confiar nele, não. Tem mais alguma coisa que nós podemos fazer. E sabe o que é? Persistir. Bem, porque se eu confio em Deus, eu tenho de persistir e permanecer. Permanecer firme. A situação é difícil, a situação é complicada, eu estou fraco, eu estou desanimado, o meu coração está triste, mas eu vou perseverar na minha confiança em Deus. E nada vai fazer com que eu desista de confiar, de persistir, de permanecer buscando a presença de Deus, pois Ele há de me recompensar com a graça dEle, por eu estar firme, permanecendo, sem me afastar da palavra dEle, das promessas e da vontade dEle. Eu confio, e por confiar, eu permaneço na minha caminhada, sem me desviar do propósito, da vontade de Deus para a minha vida. Eu permaneço. Exatamente porque, em momentos difíceis, onde nós carregamos um peso tremendo na alma, dá uma vontade mesmo de parar tudo, não dá? Ou não? Bem, eu já tive essa vontade. Às vezes eu já falei para mim numa conversa com a minha alma assim, quer saber? Vou deixar isso para lá. Quer saber? Quero saber de oração, quero saber de ler Bíblia, nada, vou parar com isso. Eu estou fazendo isso direto e não acontece nada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É que é o último posicionamento ou movimento, né? Confiança, permanecer, e o último. Quer saber? Vou deixar isso para lá. Eu estou insistindo, eu estou perseverando, eu estou orando, eu estou buscando, e não acontece nada, viu? Nesse momento da dificuldade, a dificuldade tem o poder de levar você a imaginar isso, pensar isso, de olhar para você mesmo na conversa com a sua alma e dizer, quer saber? Cansei. É por aqui que eu paro. Eu não sigo mais. Então nós precisamos confiar, nós precisamos permanecer. Isso é esperança. Mas sabe, nós precisamos crer, mesmo quando Deus está em silêncio. Porque é essa hora que você olha, às vezes, e diz assim, Deus não está falando nada, parece que Deus me esqueceu, Ele não quer saber de mim, o céu está em silêncio, ninguém se movimenta, eu não ouço Deus falando, eu não vejo Deus agindo na minha questão, Deus está em silêncio. E aí a gente continua crendo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não ama você, que Ele não viu a sua oração, que Ele não está se preparando para agir, para abençoar você, para trazer consolo, alívio, para apontar o caminho, a orientação, para fazer com que você descanse. Então, quando Deus está em silêncio, eu continuo crendo. E eu posso dizer para Deus, o Senhor é tão fiel, que mesmo o Senhor estando em silêncio como o Senhor está, eu continuo crendo que o Senhor está agindo para me responder, para agir na minha vida, para me tirar dessa situação. Eu creio no Senhor, mesmo que o Senhor permaneça em silêncio, mesmo que eu olhe para todos os lados
e não veja o Senhor, ou os movimentos que o Senhor faz, ou fará, mesmo que eu viva buscando ouvir a voz do Senhor, e o que eu recebo de volta é o silêncio, eu creio que o Senhor não esqueceu de mim e nem da minha questão. E no momento que o Senhor achar que é o momento maduro, perfeito, no tempo do Senhor, o Senhor agirá abençoando a minha vida. Amém, irmãos? Então, esperança ou esperar em Deus significa confiar. Eu não fico parado de braços cruzados, reclamando, me queixando da vida, não. Embora a dor esteja presente ali. Não. Esperar ou colocar a esperança em Deus significa confiar nele. E permanecer confiando. Permanecer na vontade dele, no centro da vontade, nos caminhos dele, em obediência à palavra. E crendo que mesmo ele estando em silêncio, ele está agindo para me abençoar. Agora, antes de ir para a última parte da minha reflexão, eu preciso levar você de volta a essa relação que o salmista tem com a alma dele, para dizer assim: você percebeu que ele não está negando a dor que ele está sentindo? Lembra que eu falei que é quase que proibido a gente dizer para os outros que a gente não está bem? Assim, há uma proibição velada, um julgamento, uma crítica sobre aqueles que dizem: eu não estou bem, eu estou muito triste. Lembram? Você percebe que o salmista não negou a dor? Está doendo e eu não vou negar a minha dor. E mais, ele não vai espiritualizar o sofrimento dele. Isso aqui não existe no Salmo. Porque tem irmãos na igreja, desculpem a sinceridade, alguns crentes, que vivem espiritualizando tudo. Às vezes a questão é só física, às vezes a questão é só emocional, mas eles precisam espiritualizar tudo. Eu estou negando que não existe pecados ocultos que trazem peso para o coração? Não, eu sei que existe. Há pecados escondidos que trazem peso. Eu estou negando que o diabo não tenta ou não nos ataca? Não, o diabo muitas vezes nos ataca, nos tenta. Tá bom? Eu estou negando aqui que homens maus, perversos, eles não nos oprimem? Não estou negando nada disso, essas pessoas existem. Eu só estou dizendo que nem sempre eu tenho de espiritualizar essas coisas. Eu tenho que olhar para a minha realidade e olhar, é uma dor provocada por algum motivo que está pesando sobre a minha humanidade, que me deixou triste, mas que necessariamente, embora eu acredite no que eu falei, necessariamente não tem a ver com nada espiritual. Pode até se tornar, mas no momento não tem nada a ver com o espiritual. Então o salmista, ele reconhece a dor, ele não nega e ele não espiritualiza. Vejam o Salmo 42 e 43, se ele não está dando nome ao que está acontecendo, e veja se há alguma coisa de espiritual nisso. Não. Mas ele reconhece a dor e não espiritualiza o sofrimento. Porque quando a gente espiritualiza o sofrimento, a gente precisa culpar alguém, né? Quem é o culpado responsável pelo meu sofrimento? É o diabo. Quem é o culpado pelo meu sofrimento? É Deus, que está em silêncio. Então, quando eu tenho a tendência de espiritualizar, eu tiro de mim a responsabilidade de reconhecer a minha dor, o meu sofrimento, conversar com a minha alma, colocar a minha esperança em Deus e agir. Porque a esperança é a força que nos movimenta. A esperança em Deus é a força que nos movimenta. Então eu confio, eu permaneço e eu creio. Mesmo que Deus esteja em silêncio, eu mantenho a minha fé em Jesus Cristo e naquilo que Deus me prometeu. Agora, na última parte da minha reflexão, aqui no texto que eu li, o salmista diz assim: pois ainda o louvarei. Não estava acontecendo no presente. Ele diz, pois ainda. O ainda me leva para um movimento que vai acontecer no futuro. Ele está com a alma pesada, sofrendo, angustiada, triste, impedido de adorar a Deus no templo. Os inimigos estão atacando, mas ele diz assim, mas ainda o louvarei. Você já pensou em louvor projetivo ou não? É o que ele está fazendo. Ele está falando de um louvor projetivo, ou seja, ele está
projetando o comportamento dele diante de Deus. Agora eu estou impedido, mas isso é só agora. No futuro eu vou te louvar, eu vou render louvores ao teu nome, eu vou exaltar o teu nome, porque nesse momento da dificuldade, da angústia, do peso sobre os meus ombros, o Senhor foi e continua sendo um Deus fiel na minha vida. Então lá na frente, o que eu estou passando agora, vai servir para que eu glorifique o nome do Senhor. Lá na frente eu vou dar um testemunho. Eu ainda o louvarei e vou dar o meu testemunho dizendo que eu estava num estado de sofrimento, de dor, angustiado, e o Senhor foi fiel, me amparou, me fortaleceu, e por isso agora nesse futuro eu posso glorificar o nome do Senhor e dizer: o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e compassivo. Tem gente, e assim eu não estou questionando o que é louvor, o que não é, mas tem gente que quando entra num estado difícil da alma, interrompe o louvor. Não, de vez em quando eu era pequeno, eu escutava minha mãe, sabendo da situação difícil em casa, eu escutava minha mãe louvando a Deus. E eu perguntava para ela: mãe, e meu pai também, um momento difícil que a gente está vivendo, e a senhora está louvando a Deus? Ela dizia para mim: meu filho, é a melhor coisa que nós podemos fazer, seja num momento difícil ou fora dele, nós nascemos e fomos chamados pelo Senhor para louvar a Deus. Eu não vou parar de dizer, porque eu estou atravessando um momento difícil, quem Deus é. Bem, o meu momento difícil diminui Deus? O meu momento difícil adultera o caráter de Deus? Em momento algum. Então é no momento difícil que eu digo: eu ainda o louvarei. Mas enfrentando um momento difícil, o meu louvor futuro está baseado naquilo que eu creio sobre Deus. Ele é Deus que ama, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que salva. E no momento eu estou em silêncio por causa daquilo que eu estou vivendo, mas no futuro esse será o meu testemunho. Melhor, continuará sendo o meu testemunho, porque Deus sempre é o Deus fiel. Então ele projeta o louvor para o futuro, ele planeja o louvor para o futuro, porque ele coloca a esperança em Deus. Ele pode ver esse louvor que ele vai prestar ao Senhor, ou seja, ele estará fora daquela situação, louvando a Deus. Então ele projeta esse louvor para o futuro. Quando ele faz isso, sabe o que ele está dizendo? Deus entra na nossa história. Ele trabalha na nossa história, porque quando nós decidimos louvar a Deus, ou ele diz: ainda o louvarei, ele está dizendo que Deus não foge, não se exime de participar da nossa história de vida, trabalhando no nosso coração. É o que ele decidiu fazer. Então você está pensando comigo que esperança é uma decisão? Foi o que ele fez. Eu decido esperar em Deus e ainda o louvarei, porque quando eu louvo a Deus, Ele está e continuará presente na minha história de vida. E aí, irmãos, além de lembrar disso, terminando a minha palavra, o salmista, na conversa com a alma dele, na verdade, sabe o que ele está dizendo para a alma dele? Ah, você será uma alma nova. Ah, eu vejo o espírito novo nascendo. Ah, eu vejo o coração novo surgindo. Eu estou mesmo nesse momento difícil, feliz, alegre, porque do outro lado sairá um novo homem, uma nova mulher, porque o Senhor está vindo com os recursos dele na minha direção, nesse tempo de dificuldade, e do outro lado surgirá uma alma nova, livre da tristeza, livre dessa dificuldade, livre dos inimigos, livre da opressão que me cerca, porque o Senhor está trazendo, gerando, criando uma alma nova, um coração novo, um espírito novo dentro de mim. E aí ele, pensando nesse espírito novo que o Senhor fará surgir, ele pode dizer para Deus: eu ainda o louvarei. Mas te louvarei como? Como um novo homem, um novo ânimo, um novo coração, uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu te louvarei, porque o Senhor está usando
entrando na minha história e usando essa circunstância difícil para gerar uma nova pessoa dentro de mim. A pessoa que o Senhor projetou, planejou e deseja que eu seja. Ela está vindo. E quando ela surgir, eu garanto para o Senhor que ninguém vai calar a minha boca, porque eu louvarei o Senhor. Amém, irmãos? Que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa caminhada, e que nós tenhamos de fato sempre uma excelente, uma boa conversa honesta e sincera com a nossa alma, com o nosso coração. E mesmo que você, como eu digo aqui no púlpito, mesmo que você ande pela rua aí falando alto, falando sozinho, mas falando com você mesmo, continue fazendo isso. Se alguém achar que você está louco, não liga para isso não, porque não tem nada melhor para nós do que termos uma excelente conversa com a nossa alma, com o nosso coração, em todos os lugares que nós sentirmos a necessidade de fazer isso, seja dentro de uma barca, de um coletivo, no quarto, em casa, na rua, andando, onde você estiver, no trabalho. Se você precisa manter uma excelente conversa com a sua alma, declarando para Deus quem Ele é na sua vida, faça isso. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai tomar o seu coração e abençoar você, fazendo de você uma nova pessoa, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, vamos louvar a Deus, exaltar o nome dEle e colocar essa nossa alma rendida diante do Senhor, para que Ele haja nela e faça da nossa alma uma alma completamente nova todos os dias. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Aleluia. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito. Aleluia. O Senhor e Rei. Um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aleluia.
Declara justiça e paz. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá. Só voz, tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Em nós o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aleluia. Sentem, queridos. Amém. E sentado como vocês estão, quero convidar você a trazer à frente seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Se você veio disposto a servir o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta, fique à vontade para fazer isso, lembrando, né, que esse testemunho, esse nosso gesto de dizimar e ofertar é, na verdade, uma maneira que nós criamos, nós temos para declarar a glória de Deus e dizer para o mundo que nós vivemos separados para Deus, para servi-lo e abençoar o mundo com a nossa vida, tudo aquilo que nós chamamos de nossa vida, e isso inclui também a vida financeira colocada aos pés do Senhor, para que esses recursos materiais, financeiros, eles abençoem, eles auxiliem as pessoas em suas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha sempre essa consciência, né? Essa certeza de que você existe para servir e honrar o nome do Senhor, também com a sua vida financeira, porque o seu coração transformado, renovado pelo Senhor, dá a você a compreensão de que você é dele, de que você é propriedade dele, que você vive para ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado por esses momentos que nós estamos passando aqui, juntos como comunidade, a tua igreja, neste local, neste templo, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque quando saímos daqui, o nosso coração sai aquecido, Senhor,
pelo Teu Espírito, por termos recebido as bênçãos do Senhor nesse lugar, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, porque o Senhor preparou esse tempo aqui para que ele fosse e continue sendo, ao sairmos daqui, um tempo, Senhor, marcado pela excelência que só o Senhor é capaz de nos proporcionar, de proporcionar a nossa vida. Muito obrigado pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Eu peço que em nome de Jesus, elas estreitem cada vez mais a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor, conhecendo a vontade do Senhor. Peço que elas prosperem materialmente, Senhor, a fim de colocar sobre as suas mesas o pão de cada dia. Peço que elas prosperem materialmente com sabedoria. Compartilhem, Senhor, parte daquilo que tem recebido do Senhor com as pessoas necessitadas, carentes, pobres, que precisam que estendamos as nossas mãos para elas, para abençoar a vida delas. Leva-nos em paz, Senhor, até os nossos lares, e louvado seja o Teu nome por esse tempo que passamos aqui. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar que amanhã, quinta-feira, a rede de homens da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo estará reunida. Isso não significa que homens de outras comunidades não possam participar. Inclusive, eu sugiro a você, homem que está aqui e que pretende estar aqui amanhã à noite, às 19 horas da noite, lá no salão da UNA, que você convide alguém para vir com você, alguém da sua família, um colega de trabalho, um vizinho. Convide esse homem para estar aqui amanhã às 19 horas e então ser abençoado com a palavra de Deus, com louvor. A palavra amanhã será entregue pelo pastor Lusitano. O pastor Lusitano é pastor da Primeira Igreja Batista do Rocha, convidado pela rede de homens, estará aqui amanhã abençoando aqueles que estiverem aqui. Amém? E no domingo, às 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Depois seguimos celebrando a Deus às 10 horas da manhã, com culto matutino, culto da manhã, e à noite, às 18h30, nós estaremos aqui. Lembrando também que eu continuo a série de sermões, sobre a fé relacional e como a igreja se movimenta na sua relação com Deus e entre si também. Então, domingo de manhã eu continuo com essa série de sermões. E domingo à noite, se Deus permitir, eu estarei trazendo a palavra do Senhor também. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, é o que eu desejo, em nome do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações do poderoso Espírito do Senhor estejam conosco, a sua igreja, até aquele dia que o Senhor nos chamar à presença dEle, ou nós participarmos da segunda vinda de Jesus a este mundo para buscar a sua igreja, e que em todos os momentos as consolações do Espírito estejam conosco todos os dias. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, Deus abençoe. Estarei lá à porta desejando a você uma excelente noite. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade